E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Rui Monteiro começando mais um vídeo do canal Rankings do Futebol Brasileiro. Vocês já viram aí na thumb, estão vendo na tela do que se trata também. Nós vamos falar aqui hoje sobre o tabu de 50 anos do Atlético Mineiro no Campeonato Brasileiro. É o Atlético Mineiro que durante muito tempo foi considerado o primeiro campeão brasileiro lá em 1971. E nós já estamos em 2021 e o time ainda não conseguiu o bicampeonato da competição. De lá para cá, até recentemente, foi campeão da Libertadores, da Copa do Brasil, mas ainda não foi bicampeão brasileiro. E é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Nós vamos tentar entender o que faz construir um tabu desse tamanho, de 50 anos. Como um time como o Atlético, que é considerado um dos maiores times do futebol brasileiro, fica 50 anos sem ganhar o título. E também por que a gente está falando do Atlético e não de outros times que têm grandes tabus também. Com o conceito sociológico, tabu é aquele assunto, aquele tema que deve ser evitado, que pode causar constrangimento, aquilo do qual não se deve falar, porque é complicado falar, é um assunto que não é tão aceito, ou que gera polêmica, discussão, constrangimento, como eu disse. Já no meio futebolístico, tabu é o mesmo que jejum, seja jejum de títulos, jejum de vitórias. Então, quando um time quebra o tabu, significa que ele ganhou um título depois de muito tempo, ou que ele venceu uma partida depois de muito tempo, ou que ele venceu uma partida contra certo adversário depois de muito tempo. Então isso é o tabu. O tabu do Atlético Mineiro é o maior dentre os times campeões brasileiros, considerando ou não aquela unificação que a CBF ratificou no final de 2010. Então o Atlético está caminhando aí para 50 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Esse vídeo está sendo feito entre a 27ª e a 28ª rodada do campeonato de 2021. E o Atlético nesse momento é líder. E há muito tempo que ele não se encontra numa condição tão favorável para quebrar esse tabu. E a gente vai tentar entender como que se constrói os grandes tabus. Esse vídeo pretende ser uma história desse jejum do Atlético Mineiro. Tá certo? Agora na tela aí, vocês estão vendo, vou passar várias imagens aqui do meu lado, Primeiramente, o gol do Dario, em 19 de dezembro de 1971, no triangular final, em que também tinha Botafogo e São Paulo. O Atlético ganhou de São Paulo em Belo Horizonte por 1-0 na primeira rodada, e na segunda rodada ganhou do Botafogo com esse gol do Dario, cruzamento do Humberto Ramos. Esse time que tinha um ataque com Ronaldo, Dario, Lola, Tião, time que entrou para a história do Atlético Mineiro. Em 1970, o Atlético já tinha feito um bom Roberto Gomes Pedrosa, chegando na fase final também. Em 1971, o Atlético vai conseguir esse título aí, com esse gol que vocês viram, estão vendo de novo. Pessoal, é o seguinte, eu já vou passando aqui para a gente começar a falar por que eu estou falando do Atlético Mineiro, Primeiramente porque o time está perto, talvez, aí de quebrar esse tabu, Mas o principal motivo é que não se trata de um time com poucas chances de ser campeão, historicamente falando. Estou falando aqui de um time que já foi várias vezes vice-campeão, terceiro colocado, quarto colocado. Então na época que era o sistema misto, Primeiro grupos e depois mata-mata, Ou todos contra todos na primeira fase, depois mata-mata. Isso foi de 71 até 67, melhor dizendo, com o primeiro Roberto Gomes Pedrosa, até 2002. O Atlético chegou várias vezes na semifinal. Por que eu estou falando isso? Porque existem outros tabus grandes no Campeonato Brasileiro, de times que não têm essa história, essa tradição dentro da competição. Por exemplo, como o Guarani de Campinas, vocês estão vendo aí na tela já, que foi campeão em 78 e de lá para cá não ganhou mais, mas o Guarani só foi vice-campeão uma vez, só chegou na semifinal 2 vezes. Então é um time que
participou de 29 edições do Campeonato Brasileiro, de 53, tá? Ou 54, melhor dizendo, desde o primeiro Roberto Gomes Pedrosa, aqui não considerando as Taças Brasil. Então é um time que não disputa todo ano e é um time que chega pouco entre os primeiros colocados, né? Parecido também com o Coritiba. Coritiba que já disputou 38 vezes a primeira divisão. Ele nunca foi vice-campeão, ele chegou na semifinal apenas 2 vezes, inclusive antes do título dele de 1985. Então o Coritiba é mais um time que ganhou um título, nunca foi vice, chegou 2 vezes ali na semifinal, né, quando tinha semifinal no Campeonato Brasileiro, ganhou o título em 85. Né, então o Guarani já tem 43 anos de jejum, o Coritiba já tem 36. E agora mais esse escudinho que eu vou colocar aí na tela, o Bahia, que foi campeão pela última vez em 1988, mas nunca foi vice, nunca foi terceiro, nunca foi quarto, né? Ou seja, não chegou na semifinal, na época que tinha semifinal, também não chegou nas primeiras posições agora na era dos pontos corridos, né? Então, por que eu trouxe esses 3 times aqui? Para mostrar uma diferença entre eles e o Atlético Mineiro. Por quê? Porque o Atlético Mineiro, os números vocês estão vendo aí na tela já, foram 53 participações nas últimas 54 edições do Campeonato Brasileiro, ou melhor dizendo, desde o primeiro Roberto Gomes Pedrosa, em 1967, até agora 2021, em 2020, foram 54 edições do Campeonato Brasileiro, o Atlético participou de 53, só não participou em 2006, quando foi rebaixado em 2005, em 2006 estava na Série B, né, já voltou para a Série A em 2007. Então a única vez que o Atlético não participou do Campeonato Brasileiro foi em 2006, né? 53 participações no Campeonato Brasileiro, sendo que 19 vezes o Atlético ficou entre os 4 primeiros colocados. Ele foi campeão em 71, mas de lá para cá foi 5 vezes vice, 77, 80, 99, 2012, 2015. Foi 8 vezes terceiro colocado, inclusive o ano passado, 2020, foi terceiro colocado pela 8ª vez, e foi 5 vezes quarto colocado. Então, qual que é o intuito desse vídeo aqui? É explicar como que se forma um tabu desse tamanho, um jejum de 50 anos. Mas, relembrando, a gente não está falando de um time que não ganha 50 anos, mas que ele nunca está disputando ali na frente, não. Está falando de um clube que historicamente sempre está disputando o título, mas só ganhou uma única vez. Então imaginem o que é isso. Dezenas de vezes aquela expectativa que o time pode chegar, pode ganhar e bate na trave. Foi isso que aconteceu com o Atlético. É um pouco parecido também com o que aconteceu com o Internacional. Quando a gente for elencar os números aqui, eu também vou citar um pouco do Internacional, que é outro time também que foi várias vezes vice-campeão, várias vezes terceiro colocado, quarto colocado, e não ganha o título desde 1979. Tem 3 títulos brasileiros, 75, 76, 79, mas não ganha desde 1979. De lá para cá foi vice várias vezes, terceiro colocado várias vezes, e por aí vai. Então nós vamos tentar entender como que se forma um jejum desse para um time com as características e a grandeza do Atlético. Porque é muito comum a gente ouvir falar que o Atlético é muito grande para ter um título só do Campeonato Brasileiro. Ou muitas pessoas também contestarem a grandeza do Atlético justamente por ele ter um título só do Campeonato Brasileiro. Coisa muito que não é dita sobre os times que eu já passei aqui. Guarani, Bahia, Coritiba. Pouco se fala no tabu desses times. Pouco se fala que esses times estão há tanto tempo sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque raramente eles disputam o título. Então é compreensível. É mais fácil de entender o que acontece quando um time passa tanto tempo sem ganhar um campeonato, sendo que ele disputa pouco. Disputa, que eu quero dizer, competindo pelo título. Poucas vezes. Então é mais fácil explicar por que nunca ganhou ou por que ganhou pouco. Porque nunca está disputando ou disputou muito pouco para ganhar. Agora o Atlético Mineiro, assim como o Inter, Nacional de Porto Alegre,
assim como outros times aí também que já caminham para ter esse jejum bem grande, né? Como por exemplo o Grêmio, o Vasco, o Santos, né? Já são times aí na casa dos 20 a 30 anos sem ganhar o Campeonato Brasileiro. Quando a gente fala desses times, principalmente esses 5, olha só que eu vou citar, 6 com o Botafogo. Botafogo até disputa um pouco menos o título, né? Mas quando a gente fala de Vasco, mas principalmente Santos, Grêmio, Inter e Atlético, é um pouco difícil de entender por que esses times não ganham o Campeonato Brasileiro há tanto tempo, né? E agora nós vamos começar a elencar aqui os motivos que ajudam a gente a entender como que um jejum se constrói, né? Como que um tabu desse tamanho se constrói. Tá certo? Então, o primeiro motivo, no caso do Atlético, né? Eu coloquei regulamentos e incompetência nos momentos decisivos. Regulamento, pessoal, é só para dizer que antigamente existiam alguns regulamentos que eles não privilegiavam, né, o melhor time ser campeão. Então era muito comum ter título brasileiro decidido em pênaltis, ter campeões brasileiros com baixo aproveitamento, como foi, por exemplo, o caso do Coritiba em 1985, ele não teve um aproveitamento tão alto e conseguiu ser campeão brasileiro, né? Ou, por exemplo, em 1977, quando o Atlético foi vice-campeão e o São Paulo foi campeão, o Atlético com 10 pontos a mais no somatório invicto, né? Acabou perdendo o título nos pênaltis. Mas esse não... Por que eu grifei incompetência nos momentos decisivos? Porque esse é o ponto-chave desse primeiro motivo que ajuda a gente a entender um tabu. Então não adianta um time bem o campeonato todo e na hora que vai decidir o título não conseguir vencer. Esse é o caso do Atlético em muitos anos. Isso explica, em grande medida, o fato do Atlético ter só um título do Campeonato Brasileiro. Recentemente, nessa última década, tem pelo menos 2 bons exemplos. 2012 e 2020. Em 2012, o Atlético vinha fazendo um grande campeonato e no início do segundo turno ali acabou sendo ultrapassado pelo Fluminense, depois não consegue mais chegar na liderança, né? Então fez um ótimo campeonato, mas no momento decisivo e importante da competição acabou possibilitando a ultrapassagem. E em 2020, o ano passado, quando o Atlético chegou a liderar o campeonato também ali no final do primeiro turno, mas acabou ficando para trás, terminou o título com apenas 3 pontos atrás do campeão, né? Perdendo inclusive, outro motivo que faz um time perder campeonato na era dos pontos corridos, perdendo inclusive pontos para times que foram rebaixados. Muitos pontos, né? São poucos não. Então, principalmente essa questão da incompetência nos momentos decisivos, né? Isso aconteceu em outros momentos também. Isso aconteceu, por exemplo, em 1987, quando o Atlético faz a melhor campanha da Copa União, chega invicto na semifinal e perde os 2 jogos para o Flamengo, né? Isso aconteceu em 2015, quando ele não teve fôlego para acompanhar o Corinthians, terminou em vice também, né? Então isso aconteceu em alguns momentos. O segundo motivo são os erros de arbitragem. Mas eu queria deixar bem claro aqui que não é o motivo principal, está longe disso, né? Mas que a gente também não deve tratar o erro de arbitragem como algo que deve ser superado pelo time que quer ser campeão. Isso é um clichê muito grande, é o contra tudo e contra todos, né? Não pode reclamar de erro da arbitragem, porque se seu time quer ser campeão, ele tem que passar por cima disso. Se ele faz um gol e o juiz anula ele erradamente, tem que fazer 2, tem que fazer 3. Né? Se o juiz não dá um pênalti, você tem que ir para cima e tem que fazer o gol. Se a bola entra e o juiz não dá o gol, se vira, faz outro. Eu acho isso muito simplório, as coisas não são simples assim não, até porque os campeonatos, muitos são decididos nos detalhes, um alto nível de rendimento, de aproveitamento, de performance, a disputa pelo título é em alto nível, e aí um erro de arbitragem pode sim tirar o título.
É garantia de que o time seria campeão se não houvesse o erro de arbitragem? Não, não é garantia. Mas uma coisa dá para garantir, de que se não houvesse o erro de arbitragem, a chance daquele time que perdeu e foi alvo desse erro ter ganhado, aumenta. Né? Então o erro de arbitragem, de certa forma, ele reduz a chance de quem está sendo prejudicado. Então também ajuda a explicar. Claro que não vai explicar todo esse tempo, é claro que tem os outros motivos também, principalmente relacionados com esse primeiro ponto aí, né, que de modo geral, global, eu vou abordar daqui a pouco, uma situação que não pode acontecer, e ela é a principal responsável pela criação de tabus, né? Atlético e Internacional são grandes exemplos disso, daqui a pouco vocês vão entender do que eu estou falando, mas os erros de arbitragem são sim algo que prejudica, né, aquele time que está tentando ali sair da fila e acaba sendo alvo desses erros de arbitragem. Olha o que eu estou falando, erros de arbitragem, tá? Eu nem estou levantando outras hipóteses relacionadas a isso aí, não. Outro motivo, terceiro motivo, né, são as épocas ruins dos adversários melhores. Não é toda época, não é todo momento histórico que o time está disputando lá na frente. Então, alterna épocas boas com épocas ruins. Então, por que não ganha? Porque não tem condição de ganhar. Então, durante muitos anos, times como o Atlético e como qualquer outro grande time do futebol brasileiro passa pelo chamado época da vaca magra, né? Então é aquele momento em que o time não tem condição de ganhar, então não vai ganhar mesmo. Atualmente, por exemplo, Palmeiras, Flamengo vem ganhando os últimos campeonatos brasileiros, não é isso? Vocês sabem que durante muito tempo, ambos os times não tiveram a mínima condição de ganhar campeonato brasileiro. O torcedor desses times sabe disso. Então não adianta o time querer ganhar o campeonato, você não tem condição de competir com os melhores. Né? Então isso são as épocas ruins. E os adversários melhores são aqueles momentos em que mesmo o seu time tendo um bom elenco, né? Seu clube tendo um bom time, um bom grupo de jogadores, mesmo assim existem adversários melhores. Então isso também explica porque um time não ganha. Nem sempre que um time termina em segundo, ele teve chance de ganhar um campeonato. Exemplo disso com o próprio Atlético, 2015. 2015 o Atlético terminou o campeonato em segundo lugar. Ele teve chance de ganhar o Campeonato Brasileiro? Não, por quê? Porque o Corinthians nadou de braçada. Foi bem melhor, não deu chance. Né? Então, estão vendo que esses motivos, todos bem óbvios, né? Mas o principal motivo, que engloba todos esses outros aí, é não aproveitar as boas épocas. Inclusive, daqui a pouco eu vou passar aqui uma outra tela em que isso fica bem claro, né? Que o momento em que o time passa por alguns anos disputando o título, ele tem que ganhar, porque senão essa época passa. Fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos disputando o título e não ganha, vai ter um momento que o futebol é cíclico, vai ter um momento em que ele vai cair de patamar, e aí que ele não vai ganhar mesmo. Né? Então, 2021 talvez seja um ano chave para o Atlético nesse sentido, porque já tem pelo menos 9 a 10 anos que o Atlético está entre os melhores clubes do país e ele não ganhou o Campeonato Brasileiro ainda, de novo. Né? Então ele não está aproveitando esse momento histórico que inicia lá em 2012 com o vice-campeonato brasileiro, passa pela Libertadores 2013, Copa do Brasil 2014, e de lá para cá o Atlético já conseguiu chegar aí no G4 do Campeonato Brasileiro algumas vezes. Né? Então o Atlético tem que nesse momento se esforçar ao máximo para ganhar o Campeonato Brasileiro, senão essa época boa passa, como passaram as outras, que a gente vai ver daqui a pouco aqui, e não ganha, e aí o jejum vai aumentando. Então, esse é o argumento-chave aqui do vídeo. Né? Como se constrói um grande jejum, um grande tabu, né? Deixando passar as épocas boas sem conquistar o título. Então, se um time passa pelas épocas boas e não conquista o título, ele vai construindo um grande tabu. Né? Nós vamos ver aqui agora quais são essas épocas boas do Atlético
dentro desses 50 anos, né? As épocas boas não aproveitadas pelo Clube Mineiro. A primeira é de 77 a 87. E aí, antes da gente entrar, falar que isso aqui serve também para explicar, por exemplo, o Internacional de Porto Alegre. O Internacional de Porto Alegre ganhou o último título do Campeonato Brasileiro em 1979, né? E de lá para cá, teve pelo menos duas grandes épocas boas no final da década de 80, quando ele foi vice-campeão 2 vezes seguidas, em 87 para o Bahia. Pro Bahia não, pro Flamengo, perdão, melhor dizendo. Em 88 pro Bahia. Então o Inter, naquele momento ali, ele não ganhou o Campeonato Brasileiro. E aí o tabu foi crescendo, porque aí veio época ruim. Aí depois veio época boa de novo, quando o Inter foi 3 vezes vice-campeão, entre 2005 e 2009. 2005 foi vice-campeão pelo Corinthians, e aí a gente vê a questão de erro de arbitragem, no caso do Internacional também. Então é um dos motivos que, como eu disse, não é garantido de que influencie, né, no aumento do tabu, mas ajuda. Então, em 2005 foi vice para o Corinthians, 2006 vice do São Paulo e 2009 vice do Flamengo. Então, tá vendo que o Internacional, ele também tem épocas boas que não foram aproveitadas e aí o jejum aumentou. E o ano passado foi vice-campeão brasileiro em 2020. E foi uma pressão muito grande para o Internacional ganhar o Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque já tinha 41 anos sem ganhar. Passou. 2021, o que está acontecendo? O Inter não tem chance. Né? Então, passar a época boa é o principal pecado. Né? Tem uma época ali que o time está disputando lá na frente, ganha. Porque se não ganhar, vai vir a época das vacas magras. Né? E aí, por exemplo, épocas boas não aproveitadas para o Atlético. Entre 77 e 87, aquele time do Atlético conhecido, time do ex-campeonato mineiro, que enviou vários jogadores aí para a seleção na Copa do Mundo de 1982, né, que tinha Paulo Isidoro, que tinha Éder Aleixo, que tinha Reinaldo, que tinha Toninho Cerezo. É o início dessa geração aí do goleiro João Leite, que passou mais de 10 anos no Atlético, né, do zagueiro Luizinho, que também estava na Copa de 82. Né? Então, esse time que todo atleticano sabe de cor, que começa lá no final da década de 70, ele deixa de ganhar o Campeonato Brasileiro em algumas oportunidades nesse período. Em 77, quando ele faz uma campanha invicta, com uma pontuação bem melhor que o São Paulo, que acabou com o título, né? E perdeu nos pênaltis, Mineirão lotado, com mais de 100 mil pessoas. Perdeu o título nos pênaltis para o São Paulo. É a primeira oportunidade que o Atlético deixa passar. Aí em 80, o Atlético vai bem no campeonato de novo. E perde a final para o Flamengo. Né? Inclusive, mais uma vez, com reclamações de arbitragem, aquilo tudo. Vai deixando passar, não ganha. Em 83 faz bom campeonato. Em 85 chega na semifinal, perde para o Curitiba. Curitiba acaba sendo campeão. Mais uma vez, reclamação de arbitragem aí por parte dos atleticanos. Né? Mas só deixando claro que isso são anos que vão passando. 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, até chegar em 87, que ainda tinha remanescentes daquele time lá do início da década de 80, né, porque ainda tinha o João Leite, ainda tinha o Luizinho, já com Paulo Roberto Prestes no time, né, com Renato Permucci, Sérgio Araújo, que também estava lá naquele time do início da década de 80, Éder Lopes, né, esse time do Atlético em 87 faz a melhor campanha da primeira fase, invicto. Aí chega na semifinal da Copa União, perde para o Flamengo os 2 jogos. Então, 77 e 87, o Atlético teve chance de ser campeão brasileiro, não aproveitou, não conseguiu, passou a boa fase, veio a fase ruim, né, de 88 até 93. Aí em 94, o Atlético volta a ter uma boa fase no Campeonato Brasileiro, né, que vai durar alguns anos, entre 94 e 2002. Então vão ser ali 8 anos, né? 8, 9 anos em que o Atlético é vice-campeão, chega na semifinal 3 vezes, né? Era a época de mata-mata, acaba perdendo, é vice em 99, na melhor de 3 contra o Corinthians, e chega na semifinal em 94, 96, 97, 2001. Destacando aí 96 e 2001. 96 que perdeu para a Portuguesa, né? Do Alex Alves. Português que tinha eliminado o Cruzeiro nas quartas de finais, elimina o Atlético na semifinal e acaba vice-campeão daquele ano.
né? E em 2001, perdendo no jogo único, na chuva, contra o São Caetano, lá em São Caetano. Né? Choveu, se minha memória não me pregar uma peça, acho que o Atlético saiu na frente, tomou a virada. Um jogo de muita chuva, São Caetano acabou vice-campeão para o Atlético Paranaense. Né? Então, entre 94 e 2001 e 97, a semifinal foi em grupos. Né? O Atlético saiu num grupo aí com Santos, Inter e Palmeiras. Tá? Santos, Inter e Palmeiras. Só classificava um direto para a final. O Atlético ficou em segundo nesse grupo. O Palmeiras foi para a final e acabou perdendo o título para o Vasco. Né? Então, em 97, tinha time melhor que o Atlético. Entra naquele motivo de que tem um time melhor. Em 99, apesar de ter sido um título bem disputado na final de 3 jogos, né? Uma vitória para cada lado e o último jogo 0-0, tinha um time melhor que o Atlético, que o Corinthians, que era o Corinthians, né, no caso. Em 96, já foi erros decisivos, né? Incompetência em momentos decisivos, assim como em 2001. Em 2001, o Atlético era o grande favorito para ganhar o título. Né? De 94 a 2001, nós estamos falando aí quando o Atlético teve Ézio, Evaí, Reinaldo, Valdir, Marques, Guilherme, só para citar só os atacantes nesse período aí de 94 a 2002. Passou a época boa, o Atlético não ganhou de novo. Aí veio o quê? Veio outra época ruim, que é a época do rebaixamento, que é o pior momento da história do Atlético, em 2003 e 2011. Foram 8, 9 anos aí em que o Atlético não teve a menor condição de ser campeão brasileiro. Né? Então, nesse período, não teve jeito. Então, entende? 71. Aí teve a época boa de 77 e 87. Quando passou essa época boa, esse tabu do Atlético já estava com 16, 17 anos. Aí teve outra época ruim. Aí veio outra época boa, 94 a 2002. Então, por exemplo, quando o Atlético perde na chuva para o São Caetano, em 2001... já tinha 30 anos que o Atlético não era campeão brasileiro. Então ele deixa passar mais uma época boa. Aí vem a época ruim, porque o futebol é cíclico. Né? Então isso sempre acontece com esses times, times grandes, né? Times que estão sempre disputando, que não conseguem ganhar. Eles não aproveitam as épocas boas. E por fim, a última época boa, que é a época boa atual, que começou lá em 2012, quando o Atlético foi vice-campeão brasileiro. Né? Foi vice-campeão brasileiro em 2012 e 2015. Né? Em 2015, claramente com um time melhor que ele, sendo campeão, que foi o Corinthians. Já em 2012, há controvérsias. Tem quem diga até hoje que o Atlético tinha o melhor time do campeonato. Mas quem terminou campeão foi o Fluminense. Ou seja, mais uma vez ali falhando em momentos decisivos. Né? De lá para cá foi terceiro colocado em 2016. Foi quarto colocado em 2020. Contrário, tá, pessoal? Contrário. Quarto colocado em 16 e terceiro colocado em 2020. Vocês desculpam o erro aí, né? De lá para cá, acabou também em alguns anos aí abrindo mão da disputa do Brasileiro para disputar a Libertadores, o que aconteceu em 2013, 2014, né? Em 2013 ganhou a Libertadores e deixou o Brasileiro de lado, foi pensar no Mundial, o Cruzeiro acabou sendo campeão brasileiro, né? Tudo isso para dizer o seguinte, já tem 10 anos que o Atlético está numa época boa, né? 9 para 10 anos que está numa época boa. O que o Atlético tem que fazer? Ele não pode deixar passar essa época boa atual, porque se ele deixar passar a época boa atual, corre risco desse jejum ir aumentando, a gente não sabe quando vai parar. Será que vem esse título em 2021? O que vocês acham? Deixa aí no comentário, né? Vamos conversar sobre isso. O Atlético nunca chegou nesse momento do campeonato com tanta chance de ser campeão. Alguns sites aí dão mais de 80% de chance do Atlético ser campeão. Né? Ainda faltam 12 rodadas para o Atlético, 14 para o Flamengo, que é o principal concorrente. Né? E vai completar talvez aí 50 anos de jejum de títulos do Campeonato Brasileiro. Né? Ou não, ou o Atlético vai ser campeão. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado aí. Se chegou até aqui e não curtiu ainda, curte aí, deixa o like, se inscreve no canal. Esqueci de pedir isso lá no início. Tá bom, pessoal? Um abraço e até mais.